Além dos fatos que acontecem diariamente na nossa cidade, é ótimo saber sobre as atrações para os momentos de lazer. Cinema, música, teatro e muito mais. E tudo isso nos aproxima do que é cultura. E vale a pena aprofundar os nossos conhecimentos sobre os comportamentos, crenças e valores presentes na nossa sociedade. Este é o Cultura em Cena. Nele nós vamos te atualizar tudo sobre entretenimento em Poços de Caldas e muita cultura. Trançar o cabelo não é só uma prática estética para demonstrar beleza, mas também tem história. Estudos apontam que a arte de trançar surgiu na Namíbia, continente africano. Realizada em sua grande maioria por mulheres, uma conquista chegou para aqueles que seguiram os passos dos povos africanos. Em junho de 2025, o Ministério do Trabalho e Emprego oficializou transista nas classificações de ocupações brasileiras. Comecei a trançar com 8 anos e foi na intenção de fazer o meu cabelo das minhas irmãs. A gente ia pra escola e aí depois de vários ataques racistas, né, com o nosso cabelo, eu senti a necessidade de tentar esconder ele. Esconder meu cabelo crespo das minhas irmãs. E aí eu aprendi a trançar através da minha irmã mais velha. E aí, com o passar do tempo, as pessoas começaram a parar a gente na rua pra perguntar quem trançava o nosso cabelo. E as minhas irmãs comentavam que era eu. E aí as pessoas começaram a pedir pra que eu fizesse trança nelas. Isso muito nova, aí dos 9, 10 anos de idade. E aí foi daí que, a partir de muita insistência, porque eu ainda era insegura, eu fiz a minha primeira trança com 11 anos em uma pessoa. E eu amei a experiência. E aí as pessoas começaram a voltar. Essa pessoa, né, essa mulher que fez trança comigo, começou a me chamar bastante. Aí que eu vi que poderia sim tornar uma fonte de renda para mim. A mudança visual pode ter histórias para além do que se imagina. Os escravizados usavam as tranças para transferir informações e criar rotas de fuga. Com isto, a transista acredita que a sua profissão é também um símbolo de resistência. Ela reafirma toda uma história, toda uma tradição. E eu costumo falar que nós trancistas, nós somos guardiãs dessa herança cultural, né? Dessa herança ancestral. Então, para mim, é um motivo de muita honra, de muita alegria poder manter viva essa tradição, poder, através do meu trabalho, trazer autoestima para várias mulheres e homens negros, né? E hoje também está sendo um marco histórico, está podendo ganhar visibilidade, ganhar reconhecimento. Então, para mim, é um motivo de muita alegria. Com uma demanda alta de atendimentos e usando a internet como sua aliada de profissão, se organizar é essencial para concluir cada dia. Eu sou várias coisas, né? Transista, também trabalho com a internet, com a divulgação do meu trabalho, e eu tenho que organizar os materiais. Então é uma rotina que exige muito tempo, né? A gente precisa ter muita disciplina também. A trança ali, o atendimento, ele requer várias horas de trabalho, então você conhece, né? A gente sabe que trançar, ela demanda muito tempo da transista, mas eu tento sempre conciliar também com o estudo, também com os cursos que eu dou, né? Também fazer toda essa gestão da empresa para que realmente isso ocorra e seja algo lucrativo e tenha a divulgação do meu trabalho na internet, então na criação de conteúdo. Eu tento equilibrar tudo isso também com o preparo físico, com a saúde mental e também física. Com tantas opções, os clientes ainda escolhem pelos estilos clássicos e práticos de trança. E cada um que chega aqui já tem a sua referência. As tranças hoje que estão sendo aí as preferidas é a Knotless Braids, que é uma trança mais leve, é uma trança mais natural. O pessoal tá gostando dessa estética, né? Dessa trança mais leve, versátil. Também tem as nagô. E junto com a nagô, o pessoal gosta muito de usar estilos de desenhos, né? Usar uns formatos de trança. Então tem muito pedidos com esses tipos de trança. A gente tem uma trança que eu faço sempre, assim, há anos, que é a Box Braids. Então essa sempre sai aqui no salão. E
As clientes trazem muitas referências. Como eu estou há bastante tempo no mercado, né, e eu divulgo muito meu trabalho nas redes sociais, elas acabam trazendo os modelos que eu mesmo faço e eu divulgo. Mas hoje, principalmente, vou dar uma atenção aos homens, a gente está vendo aí os homens estão fazendo muitas tranças, né? Os artistas, né? A gente tem funkeiros, trappers, então eles estão trazendo muitas referências desses artistas que começaram a consumir trança, começaram a usar, e aí esses homens estão trazendo essas referências desses artistas, né? E nós também temos essas atrizes, né? A gente tem tanto nacional quanto internacional, porque a gente também tem essa grande influência, né, internacionalmente, da gringa, então o pessoal gosta muito desses modelos, né? Então eles trazem muito essas referências e se inspiram muito nelas. Reconhecimento e felicidade são os sentimentos para a notícia desta regulamentação. Foi um marco histórico. Eu tô muito feliz, eu tô muito contente com essa conquista. A gente foi por muito tempo invisibilizados, né, da profissão de transista, e agora a gente tá ganhando reconhecimento, a gente tá sendo visto como uma profissão. Eu acho que não só para mim, mas para toda uma nova geração de transistas que tá vindo, poder se olhar e falar, eu tenho uma profissão, eu sou transista, eu sou reconhecida, né? Eu acho que isso é de grande valia. É realmente muito importante a gente tornar essa profissão mais vista e também valorizada. Acho que isso também é importante, a gente valorizar essa profissão, né? E é um passo, a gente precisa de mais reconhecimento, a gente precisa ser regulamentada, mas só de a gente já ter esse reconhecimento, a gente poder ter esse código, né, na CBO, para mim já é um motivo de muita alegria. Para quem senta na cadeira para trançar o cabelo, muita coisa pode mudar em sua vida, tanto na praticidade do dia a dia, como também para retomar a autoestima e se reconhecer enquanto cultura e ancestralidade. Eu usava cabelo alisado quando eu era mais nova, quando eu era jovem, e aí eu engravidei de uma menina, e aí eu pensei na possibilidade de usar o meu cabelo natural para representatividade, para minha filha, né? E aí eu comecei a usar o cabelo cacheado. Eu via as tranças, mas sempre achava que talvez pra mim não fique legal. Porque quando a gente era mais nova, o cabelo cacheado era o feio, da mulher preta não é legal. Eu achava muito bonito, mas pra mim, não. E aí quando eu mudei pra Poços, em 2021, que eu conheci o trabalho da Vanessa, foi quando eu comecei a trançar. Eu trançava da minha filha, eu mesmo trançava, mas no meu eu nunca tinha feito. Eu fiz quando eu conheci o trabalho da Vanessa. A trança é versátil, né? É prática, então a gente acorda pronta. E para quem tem criança, é dona de casa, tem bastante coisa para fazer, ajuda muito. E essa praticidade, essa versatilidade, a cada 15 dias, mais ou menos, eu posso estar com um cabelo totalmente diferente, uma fisionomia completamente diferente. E isso me agrada muito. A minha filha também gosta muito, o meu filho, meu esposo também faz bastante isso. É por isso que eu não parei, né? Eu comecei, eu vi que era prático e a versatilidade me agrada muito. Então, por isso que a gente sempre faz. Para quem ainda está na dúvida, a dica é simplesmente vir e fazer a sua primeira trança. E depois disso, se descobrir em estética e história. É um lugar acolhedor, onde a gente faz a trança com uma mulher parecida com a gente compartilha das mesmas ideias. A gente passa várias horas aqui batendo o maior papo, então é uma extensão do período de terapia. Então faz bem para a alma, não só para a estética. Essa é a dica que eu daria, faça. Se você não gostar, que eu acho muito difícil, é só tirar, mas só vem. Só vem que vai ser o máximo, vai ser incrível. Look at me now. Look at me now. Oh. Chegou o momento de aprofundar os nossos conhecimentos sobre cultura. Eu vou citar para você agora algumas datas entre o dia 1º a 5 de setembro que mudaram a cultura ao redor do mundo. No dia 1º de setembro de 1886, nascia Tarsila do Amaral, pintora brasileira. Em 1969, a Rede Globo estreava o Jornal Nacional. Em 1985, são encontrados pela primeira vez restos do Titanic, descoberta de uma expedição americana e francesa. Em 1998, é lançado o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal nos Estados Unidos. No dia 2 de setembro, em 1822, Maria Leopoldina assina o Decreto da Independência do Brasil.
Em 1850, a cidade de Blumenau é fundada pelo Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau. Em 2018, o Museu Nacional do Brasil é destruído por um incêndio, com uma perda de 90% da coleção do museu. Já no dia 3 de setembro, em 1984, é lançado o álbum Power Slave, do Iron Maiden. Em 2003, Gilberto Gil recebe o Grammy Latino, um prêmio de personalidade do ano, em Miami. Já no dia 4 de setembro, em 1972, o nadador americano Mark Spitz quebra o recorde de medalhas de Olimpíadas, conquistando 7 ouros nas Olimpíadas de Munique. Em 1998, o Google é fundado por 2 estudantes da Universidade de Stanford. Já no dia 5 de setembro, lá em 1940, Adolf Hitler emite ordens para atacar Londres e outras cidades em vez de bases aéreas da Inglaterra. E em 1961, o vice-presidente João Goulart encerra uma viagem à China e volta para o Brasil para assumir a presidência depois da renúncia de Jânio Quadros. E aí, gostou de saber dessas datas? Aprofunde seu conhecimento. Entre a fome de existir e o trabalho excedente. Esta roda de conversa acontece na próxima quarta-feira, dia 10 de setembro, no IMS Poços. A proposta é debater as vivências do trabalho doméstico, principalmente no Brasil, com um recorte racial. A mesa, que será composta por Guta e Mafê, traz as nuances de um trabalho que merece os seus direitos, quanto qualquer ocupação. A proposta do momento é principalmente trazer o empoderamento das mulheres, envolvidas no trabalho doméstico, focando, nas mulheres negras. A gente vai ter uma roda de conversas entre a Guta e eu, principalmente a Guta trazendo a ideia do trabalho doméstico em que ela já serviu nesse sentido, e eu, com uma perspectiva um pouco contrária, em que já tive uma trabalhadora doméstica em casa. No Brasil, 69,9% do setor doméstico é composto por mulheres negras. Este dado foi divulgado agora em 2025 pelo Ministério de Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Isto evidencia que esta é uma luta não somente por direitos trabalhistas, mas também racial. Quando a gente está tratando principalmente da ideia de empoderamento, a gente está trazendo a ideia das trabalhadoras domésticas, e as necessidades da gente continuar, procurando os direitos delas, porque a gente percebe que na sociedade hoje em dia isso não acontece. Então a ideia de dignidade é exatamente isso. Dos direitos humanos, a dignidade ela é o principal. E ainda se vê em alguns ambientes de trabalho ou com alguns, contratantes, essa falta de dignidade das trabalhadoras domésticas, e não só isso, o respeito por elas estarem exercendo um cargo que é como qualquer outro. Maria Fernanda, enquanto mulher negra, teve uma experiência que contrapõe o costume social. Em uma oportunidade de ter uma trabalhadora doméstica em casa, ela pôde compreender o ser negra no mundo e criou uma conexão inesperada. Contando um pouquinho do contexto da minha vivência enquanto mulher negra, eu sou adotada de uma família branca e meu irmão e eu somos os únicos negros da minha família, e isso já denota um determinado privilégio na sociedade em que a gente vive. E dentro desse privilégio eu tive a oportunidade de também, ter uma trabalhadora doméstica exercendo esse cargo dentro da minha casa. E nesse primeiro momento foi meu primeiro contato com uma mulher negra. Então eu tive a oportunidade de ver também questões da perspectiva negra e da consciência negra que eu não tinha, e que ela trouxe para mim a partir daquele maternar também, por ela estar dentro da minha casa e passar 6 horas em convivência comigo. Então foi quando eu descobri, que eu poderia utilizar tranças e outras demais atividades. Então ela foi e é muito importante para mim. O debate faz parte da programação de encerramento da exposição Dignidade e Luta Laudelina de Campos Melo. Nascida em Poços de Caldas, Laudelina deixou um legado marcante para este setor de trabalho.
A exposição, que conta sua história, segue apenas até o dia 14 de setembro no IMS Poços. Então, a Laudelina ela é uma condutora, ou seja, ela deu espaço para que nós pudéssemos debater, dar continuidade a esse empoderamento de mulheres negras nesse cargo que é o trabalho doméstico. A Laudelina ela é principalmente, né, uma condutora para nós, quanto mulheres negras, e principalmente quem executa esse cargo, de continuar essa luta que é o empoderamento de mulheres, né, principalmente mulheres negras, nesse cargo que é de tanta importância. Então a Laudelina ela traz para a gente a percepção de que os direitos eles ainda precisam ser adquiridos, porque eles estão em constante movimento e ainda assim temos essa luta. E principalmente ouvir de pessoas que passaram ou tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que estavam nesse cargo, para poder entender, né, as nuances sobre essa atividade e a complexidade que ela é. Então eu convido todos vocês, dia 10 de setembro, às 7 horas, para estar com a Guta e eu nessa conversa. E não só isso, o sarau e depois o slam, todos serão muito bem-vindos. Será que você leva a sério aquela música do Kid Abelha de que solos de guitarra podem te conquistar? Além disto, chegou o momento de você evidenciar o seu restaurante favorito de Poços de Caldas. Isso e muito mais no próximo bloco. Eu te espero. Se você tem um restaurante ou bar favorito em Poços de Caldas, chegou a sua vez de contribuir para o primeiro prêmio Poços Gastronômica. Essa premiação tem como objetivo prestigiar os ambientes que fazem a diferença na alimentação diária e momentos de lazer da nossa cidade, através de uma votação popular. O Prêmio Poços Gastronômica ele já nasce com a maior celebração da gastronomia de Poços de Caldas, buscando valorizar e reconhecer profissionais e estabelecimentos do setor. É uma ideia antiga, mas também inspirada em outros projetos que acontecem em Minas, como o Cumbuca em Belo Horizonte. A lista dos restaurantes que fazem parte da votação já está disponível. A escolha foi feita por 40 jurados e dividida em categorias. O prêmio ele é dividido em 4 etapas e a gente tem um cuidado muito grande com a transparência e a credibilidade. Então a lista de indicados, a gente chegou até ela através de 40 jurados e juradas que fizeram a indicação dos estabelecimentos. São 36 categorias, então a gente está falando desde melhor bar, pizzaria, restaurante. A gente passa por especialidades como cozinha mineira, massas, peixes, carnes. Tem também estabelecimentos da região, então Zona Sul, Zona Oeste, Leste, Zona Rural. E também profissionais, então chefe do ano, barista, garçom. Então uma infinidade de categorias, ao todo são 36. São 180 estabelecimentos e profissionais envolvidos e a gente convida as pessoas a participarem e votarem. A votação segue até o dia 19 de outubro. A votação ela é através do site pocosgastronomica.com.br. Fica aberta até o dia 19 de outubro, então as pessoas têm bastante tempo para votar. E lá no site ela consegue conferir todas as categorias e também a lista de todas as empresas profissionais que foram indicados. Estudos apontam que buscar pela gastronomia da cidade escolhida para uma viagem é um dos principais pontos analisados por turistas. Ter uma premiação como esta evidencia o cuidado de Poços em acolher bem a todos. A gastronomia é uma atividade cultural, né? Ela diz muito sobre uma cidade e Poços de Caldas, né? Como sendo uma cidade de Minas Gerais, tem isso ligado muito à sua história. E no caso de Poços de Caldas, ainda que é uma cidade turística, os benefícios são diversos, né? E um deles é que hoje a gastronomia é muito buscada pelos turistas, né? Tem inúmeras pesquisas que indicam que as pessoas já escolhem a cidade por conta da gastronomia. Então, quanto mais a gente valorizar, reconhecer e promover, melhor vai ser para a nossa cidade. Flávio empreende no restaurante Polenta e demais pontos listados e comenta que o compromisso em melhor atender a todos deve ser constante. Isso pra gente é uma coisa já natural, né? Já tem alguns anos que a gente está nessa área. O turismo de Poços tem crescido a cada ano que passa, né? A gente tem recebido mais turista. E agora com com mais gente assim, colocando a gastronomia, né? Dando esse devido valor para a gastronomia é muito bacana. Mas a gente já está preparado.
Once again I see. No seu restaurante, a extensa opções de vinhos foi importantíssima para a participação, além de satisfazer os clientes com uma das bebidas mais pedidas do momento. Em específico no Polenta é muito interessante que a gente foi indicado como melhor carta de vinhos, né? Pra gente é um prazer. É uma coisa que a gente, né, Poços tem sido referência, a nossa região inteira tem sido referência em vinhos, né, essa coisa toda das vinícolas que tem em volta. O vinho é uma tendência, né, hoje nacional, apesar de ter o consumo no mundo ter caído, né, o consumo brasileiro aumentou. Então pra gente é muito gratificante estar concorrendo com esse prêmio. Não perca a oportunidade de prestigiar o seu restaurante favorito. Primeiramente, né, é um prazer pra gente estar participando disso. Parabéns aos organizadores, é muito legal, né? Qualquer atitude, qualquer iniciativa que apoia a gastronomia pra gente é muito importante, né? E pro público, né, a gente conta, né, com o seu voto, prestigiem os restaurantes que estão concorrendo, né? Votem, né, e aproveitem esse clima gastronômico para conhecer novos lugares, para ir aos novos restaurantes, né, conhecer novos pratos. Pra gente é muito importante isso. Você já ouviu por aí alguma brincadeira em relação àquele trecho da música do Kid Abelha, solos de guitarra não vão me conquistar? Eu imagino que sim. Pois bem, a banda nos fez relembrar dos momentos de solos em shows em que cada instrumento pode mostrar a sua potência e diferença para a harmonia musical. A guitarra é um dos solos mais aguardados. Este instrumento constrói a base para várias melodias que vão compor uma música. Hoje, no nosso quadro No Vinil, Marco Cherubini nos conta sobre a história da guitarra aqui no Brasil. A guitarra aqui no Brasil, ela começou junto com o rock, né? Que a gente já falou em programas anteriores, né? Do rock do Brasil. Ela chegou lá na década de 60, né? Com a Jovem Guarda, né? Qualquer tipo de manifestação de música pop, a partir disso já tem a guitarra elétrica. Começou lá muito influenciado pelo rock que vinha sendo feito no mundo, Inglaterra, Estados Unidos, né? Com o pop e com a música jovem veio a guitarra elétrica no Brasil. Bandas, muitos guitarristas aqui no Brasil chamou atenção, né? Um dos principais foi o Sérgio Dias, né? Da banda Mutantes, né? Lá na década de 60 para 70, os Mutantes já tinha o lance da guitarra elétrica, né? Com solos de guitarra, né? O virtuosismo, né? Já passando para a década de 70, já veio Pepeu Gomes, que foi muito importante, o Armandinho, né? Com a Cor do Som, e entre outros guitarristas. Então a guitarra já começou a ter um papel muito importante na música jovem, no pop rock no Brasil nessas décadas. Como guitarrista também tive as minhas influências da guitarra, né? Começou com o pop rock nacional na década de 80, né? Com o Edgar Escandurra do Ira, o pessoal do Traje Rigor, Legião, todas essas bandas tinham guitarristas, né? Porque é a guitarra que dá o tom do rock, né? Mas eu tive muitas influências na guitarra, como um dos principais foi o Pepeu Gomes, né? O Pepeu Gomes foi um dos primeiros que eu vi, nossa,
esse cara realmente abraça a guitarra com uma linguagem brasileira. Ele usava a linguagem brasileira, mas não deixava de ter aquela linguagem da guitarra rock que vinha dos Estados Unidos, principalmente do Jimi Hendrix e do Santana. Então eu, como guitarrista, sempre estudei e sempre procurei me aprofundar nas raízes brasileiras, sem deixar o som da guitarra e da distorção de lado, né? Então a guitarra, para mim, é o instrumento principal da música pop. Eu vou dar algumas dicas aqui do nosso quadro no vinil, né? Que é o nosso quadro, né? Falar sobre vinil, falar sobre música na mídia física, mas não precisa só ouvir no vinil, né? Lembrando que não precisa só ouvir no vinil, pode ouvir nos streams, pode ouvir no CD, mas eu tenho alguns exemplos aqui de como a guitarra no Brasil ela foi sendo construída durante os anos, né? Começando aqui com o Armandinho da Cor do Som, né? Um guitarrista muito importante. Né? O grande Pepeu Gomes, o Pepeu Gomes também, que é um dos principais guitarristas no Brasil. Aqui nesse disco da Rita Lee tem simplesmente o solo mais importante da guitarra rock no Brasil, que é o solo de Ovelha Negra, feito pelo guitarrista Luiz Carlini. Esse é um dos solos mais icônicos, que não pode deixar de ser ouvido. Aí já para a década de 80 temos o Celso Blues Boy, que colocou o blues na música jovem brasileira, no pop rock, e o André Cristóvão também, que imprimiu o blues. E para mim um dos maiores de todos, que é o Sérgio Dias. Esse disco aqui é muito importante para a guitarra elétrica no Brasil, porque ele mistura tudo aqui. Aqui tem funk, tem soul, tem música brasileira, tem jazz, tem rock, tem tudo aqui. Então eu indico esses discos para gente aqui do quadro do vinil ouvir um bom guitarrista, aliás, ouvir bons guitarristas brasileiros. Então, eu vou deixar aqui um recado para quem quiser, para a moçada que quer aprender a tocar guitarra, que é um barato. Deixa um pouco o TikTok de lado, o Facebook de lado, o Instagram de lado, compre um instrumento, principalmente se for guitarra elétrica, melhor ainda. Mas claro, se você quiser tocar baixo, batera ou cantar, não esqueça, sem a guitarra, nada feito. Valeu! Confira comigo agora as atrações para este final de semana em Poços de Caldas e região. Neste sábado, dia 6 de setembro, a dupla Diego Ávila e Fred Dolabella se apresentam na Fonte do Leãozinho às 14 horas. A atração compõe a Expo Arte de Rua. O Som no Parque também terá atrações no fim de semana. Neste sábado, o som começa no Palco Café às 13 horas da tarde e segue até às 16 horas. Já no domingo, o evento Samba do Cristo tem início às 13 horas com a dupla Sem Resenha e logo após, a DJ Isa de Bob encerra a programação. Ainda no sábado, às 20 horas, no Coreto da Praça Pedro Sanches, a banda de forró Mantriô se apresenta para o público. No mesmo horário, às 20 horas, o Minas ao Luar acontece no Parque Municipal Antônio Molinari. O evento será realizado pelo SESC, com apresentações de Flávio Venturini, um dos artistas mais importantes de Minas Gerais, ao lado de Mununo, artista local com seu timbre de voz marcante e rico repertório. No domingo, dia 7 de setembro, o tradicional desfile cívico terá início às 8 horas da manhã, com hasteamento das bandeiras, seguido do pronunciamento do prefeito Paulo Ney. O desfile, com 40 agremiações, terá início às 8h40, saindo da rua Minas Gerais, de esquina com a Pernambuco, em direção à Praça Pedro Sanches.
A previsão de encerramento é para as 18 horas. Ainda no domingo, dia 7 de setembro, às 10 horas da manhã, no coreto da Praça Pedro Sanches, a Banda Municipal Maestro Azevedo se apresenta mais uma vez para o público. E para concluir o final de semana, mais uma edição da Festa Black acontece no quintal da Avenida, a partir das 15 horas. O evento, que valoriza a música black e muita dança, nesta edição receberá a participação da banda de pagode Daquele Jeito e do DJ Jubá. Caso você não vá em nenhuma dessas atrações, nós temos também as estreias no cinema. Invocação do Mal 4, O Último Ritual. Este filme marca o desfecho da franquia de terror iniciada em 2013. Os filmes são inspirados nas investigações sobrenaturais do casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine. Neste último capítulo, o casal enfrenta mais um caso aterrorizante. Desta vez, envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed e Lorraine se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas. O filme promete encerrar a história dos investigadores com suspense e momentos de tensão, consolidando a franquia como uma das mais populares do gênero. Além dos sustos, o longa também explora o relacionamento do casal, mostrando sua força emocional diante das adversidades. Terror, 16 anos. Nós éramos jovens, estávamos com medo. Nós fomos embora. Em Demon Slayer, Castelo Infinito. A vida de um carinhoso jovem chamado Tanjiro muda por completo quando descobre que a sua família foi assassinada por uma raça demoníaca conhecida como Onis. A única sobrevivente deste massacre foi Nezuko, irmã mais nova, que não saiu ilesa desse confronto e foi contaminada e transformada em um demônio. Diante dessa trágica e sombria circunstância, Tanjiro parte numa jornada em busca de uma cura para Nezuko. Para isso, o rapaz decide se juntar a uma organização dedicada a caçar demônios, pronto para também matar o responsável pela morte dos seus pais. Ele precisará fazer valer suas habilidades adquiridas no rigoroso programa de fortalecimento coletivo para conseguir escapar de um espaço misterioso onde ocorrerá a batalha final, o Castelo Infinito. Animação, 18 anos. Mesmo sem tantas estreias nos cinemas, você também terá outras opções nos streamings, como por exemplo, as séries. Wandinha 2. Wandinha Adams está de volta à escola nunca mais, mas desta vez as sombras escondem mais do que segredos. Entre os corredores góticos da academia, uma nova ameaça surge, desafiando sua astúcia e coragem. Enquanto enfrenta rivais antigos e dilemas familiares, Wandinha se vê no centro de um mistério sobrenatural ainda mais sombrio, um que pode abalar os próprios alicerces de seu mundo macabro. Agora, ela precisará desvendar enigmas mortais, confrontar alianças traiçoeiras e descobrir até onde está disposta a ir para proteger aqueles que, bem, tolera. Fantasia, 16 anos, disponível na Netflix. A gente não resolve nada nessa família com palavras. Task. Task é uma série ambientada nos subúrbios da classe trabalhadora da Filadélfia, que acompanha Tom, um agente do FBI no comando de uma equipe especializada. Seu objetivo é muito claro: desvendar e acabar com uma série de assaltos misteriosos que vem acontecendo. Na trama, seu caminho cruza com Robbie, um homem de família que, por mais que pareça inofensivo, tem segredos e uma dupla face revelados à medida que a investigação avança. Drama ou crime, 16 anos, está disponível na HBO Max. Muito obrigada pela sua companhia no Cultura em Cena de hoje. Eu te aguardo na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, aqui na TV Plan.